Olá, telespectadores do Mapamundi na TV. Hoje uma entrevista exclusiva. Eu estou aqui em Lisboa com o Antônio Quintão e Roberto Brício. Nós vamos falar sobre alojamento local, imigração brasileira, Brasil, Portugal, enfim, um programa especial em mais uma cobertura internacional do Mapamundi para você. Além aqui do canal 11 e tvuplay.tv.br, você sabe, você pode acompanhar também no mapamundiweb.com. Todas as informações, todos os conteúdos, você sabe, conteúdos exclusivos do Brasil e do mundo, e agora com uma operação aqui em Portugal, para que você saiba tudo sobre o segmento de turismo e negócios globais. Bom, eu tenho comigo agora, com muito prazer, aqui num hotel boutique no Rossio, que é bem no centro de Lisboa, o centro histórico, porque o centro histórico de Lisboa a gente acha que você pega uma cidade brasileira como Pelourinho ou a parte central de São Paulo, Rio de Janeiro também, Lapa, ou Porto Alegre, Cidade Baixa, uma região pequena aqui, a área histórica é incrível, vem da Alfama até depois de Alcântara, são quilômetros e quilômetros de cidade histórica, mas a gente está, eu diria que no coração do centro histórico. Antônio Quintão, você é um engenheiro, vou dizer sua idade, desculpa, 35 anos, é um jovem empreendedor que foi ao Brasil, colocou o seu apartamento aqui em Portugal, em Lisboa, para alugar, uma história parecida com os meninos do Airbnb, né, que em São Francisco também, inclusive eu entrevistei eles no Mapamundi, e colocaram um apartamento para alugar, eles não tinham dinheiro para pagar, que vocês chamam aqui de renda, né, o aluguel, os custos, e você tem uma história um pouquinho parecida. Você estava no Brasil, no Rio de Janeiro, na nata do Rio de Janeiro, né, o centro do Brasil, da malandragem, enfim, do sol, da alegria, do astral do Rio de Janeiro, tem esse lado da malandragem, vamos falar a verdade, e você botou o seu apartamento aqui para alugar, o negócio começou a andar bem, e você estava lá numa empresa construindo o BRT do Rio de Janeiro. Conta pra gente, Antônio, como é que é essa história? É muito interessante, é um prazer, uma honra estar com você aqui no seu hotel boutique, junto com o Roberto Brício, também brasileiro, diretor de marketing. Para mim é uma honra, um prazer estar com vocês, compartilhando com os telespectadores do Brasil também, do mapamundiweb.com, essas informações de uma cidade que está numa energia, num astral espetacular, e vocês, com certeza, empreendedores, são fazedores desse momento especial que Lisboa e Portugal está tendo, Antônio. Bom, nós fomos para o Brasil em 2010, à boleia da grande crise da Europa, e a da grande crise começou aqui na Europa em 2008, e fomos obrigados... Você me permite só uma questão, boleia. Boleia, Nós não sabemos. Carona. A minha esposa estava em Portugal. Henrique, eu estive falando uma boleia. O que é uma boleia? Boleia é uma carona. Então, só exatamente. Eu já não vivo no Brasil há 3 anos. Quando vivia no Brasil, eu importava-me com isso e falava no gerúndio e tudo mais. Okay. Agora já perdi isso. Não, mas sim, também. Fui à carona de uma crise que assolou Portugal e nós, engenheiros civis, deixámos de ter trabalho e emprego aqui em Portugal. E eu antecipei-me e escolhi o Rio de Janeiro, consegui escolher o destino um dia, e a minha empresa era uma empresa grande, cá em Portugal, que era Coba, uma empresa de consultoria, e fui para o Rio de Janeiro em 2010. Adorei o Rio de Janeiro, tem um astral incrível, mas pensei sempre que era uma etapa da minha vida que ia ficar fixa no tempo, não ia ser intemporal. Portanto, sempre gostei muito de viajar também. E na minha lua de mel até fiz 3 meses de volta ao mundo. E isso fez com que o negócio do turismo sempre me atraísse, ligado ao negócio imobiliário, que era um negócio que eu sempre gostei. Entretanto, tinha um apartamento aqui a alugar e vi uma oportunidade de negócio. Por que não fazer uma empresa que, como o Airbnb mostra, casas bonitas, uma empresa bonita, fashion, que as pessoas olhem para um site e lhes apeteça ficar num apartamento. Não olhar só para o lado comercial, que não é isso, mas para o lado um bocadinho também fantástico e romântico da coisa. Um sonho. Olhar, sonho, né, exatamente. Quem está a olhar e dizer, eu quero ficar nesta casa. Portanto, fizemos
E fizemos uma empresa com uma imagem simpática. O Roberto Brício aqui é muito responsável por isso e por toda a imagem que nós temos. E chamámos Feels Like Home, porque estando longe de casa é bom também sentir o conforto de casa. É isso que nós queremos. E fizemos uma empresa que está a correr bem cá em Portugal. Hoje em dia temos perto de 300 apartamentos sob gestão. Gerimos 300 apartamentos de proprietários diferentes e temos estas unidades, os chamados boutiques hotéis. Em Lisboa temos 3 e estamos para continuar noutras partes do país, se Deus quiser. E é assim um bocadinho esta história de 3 anos e quase 4 anos de empresa que cresceu muito rápido, com um atropelo ao outro, mas mais estabilizado ao hoje. Ao longo da entrevista nós vamos falar um pouco mais das suas aventuras cariocas. Exato. E também das aventuras portuguesas. E também com muito prazer, aqui conosco nesse estúdio improvisado dentro do Hotel Boutique, aqui no Rossio, o Roberto Brício, um brasileiro que fez um caminho muito interessante. Ou seja, você conheceu uma portuguesa, você veio para cá, se encantou, era do Rio de Janeiro. Roberto, conta pra gente esse movimento. Primeiro, uma grande honra, um grande prazer estar com você também, que o conheci há poucos dias aqui em Lisboa e acompanhando também a sua trajetória para poder mostrar para o público brasileiro como é que é essa transição e você poder escolher a cidade. Eu acho que isso é fundamental. Nesse mundo plano, como diz Milton Friedman, né, o mundo é plano, por que você não escolher a sua cidade, onde você está? E Portugal é Brasil, Brasil é Portugal, nós temos uma cultura muito próxima. Conta pra gente a sua história, que é muito interessante. Obrigado. Primeiramente quero agradecer a oportunidade de contribuir com todo esse projeto. E, de fato, quer dizer, nós quando entramos numa viagem de mudança, ela requer alguns preparativos, mesmo que as coisas muitas vezes não saiam da maneira como a gente esperava. Tem todo um processo que precisa ser feito. No meu caso, quando eu e minha esposa decidimos, depois de morarmos muitos anos no Rio de Janeiro, experimentarmos morar em Lisboa, sempre existiu aqui sempre existia a dúvida. Não é uma questão de, olha, vamos pegar aqui nossa mala e vamos para Lisboa. Quer dizer, nós temos 2 filhos, quer dizer, não é uma situação em que é trivial. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a conhecer uma cidade como Lisboa e ter toda uma relação com a cidade que é fantástica, a questão toda da educação das pessoas, de como que você tem alimentação, você tem educação, transporte, as coisas funcionam. E aí você fala, puxa, dá mais trabalho morar, no nosso caso, dava mais trabalho morar no Rio de Janeiro. Quer dizer, mesmo que eu tivesse uma vida muito estável lá no Rio de Janeiro, como dono de uma agência digital e fazendo um trabalho muito estável também na questão das relações entre os meus clientes, nós pensamos, olha, a gente precisa fazer esse movimento e ver. Se não der, a gente volta e vai ser igualmente prazeroso, pelo menos valeu pela experiência. E foi assim que as coisas aconteceram. Que legal. Antônio, você me dizia fora do ar, e um dia ainda vou fazer um programa que vai falar só dos bastidores, porque fora do ar aparecem coisas espetaculares. Mas nós falávamos um pouco do início da sua empresa e da questão da regulação desse mercado de short rent, ou seja, locação a curto período, que todo mundo sabe que o benchmarking hoje é o Airbnb, que vale lá hoje 20 bilhões de dólares. É uma economia disruptiva que sempre existiu, mas que o Airbnb, como o Uber, também conseguiu captar isso e trazer isso como uma grande inovação e que tem um sucesso mundial indiscutivelmente. Hoje, o Airbnb, ou o Indu, ou o Nine Flats, né, que são 2 empresas, se não me engano, alemãs, né, vocês são concorrentes deles. Como é que funciona esse processo para as pessoas entenderem que o mercado é dinâmico, segmentado e, portanto, tem espaço para outras empresas e, na economia disruptiva, quem sabe outras com outros segmentos surgirão também? É uma pergunta muito interessante e quando eu fiz a minha empresa eu pensei que íamos ser todos concorrentes porque não percebia nada do negócio. Literalmente foi isso. Quando começámos a empresa, comecei do zero, de uma ideia, e não sabia o que era um negócio. E hoje em dia, como eu explico às pessoas, é da seguinte forma. Quando você faz uma marcação para um quarto e vai ao Booking.com. Porquê é que vai ao Booking? Porque lhe dá confiança.
E a segunda pergunta é, você já alguma vez marcou um quarto de hotel no próprio site do hotel? Raro. Então, o que é que isto quer dizer? Estas plataformas todas que existem são parceiros de negócio. São elas que são os angariadores das nossas reservas. O nosso site é responsável por 7 ou 8% do total. Só 7 ou 8%? Depois temos muitos canais. Temos o Booking.com, que é o maior parceiro, não o Airbnb, mas o Airbnb grande parceiro, é o segundo maior parceiro. E depois temos o Nine Flats, o Imdu, o House Trip e por aí em diante. Mas são todos parceiros de negócio. Eles fazem muito bem o trabalho deles. Nós fazemos bem o nosso como prestadores de serviço e gestores de património. O que nós fazemos é montamos a máquina para uma pessoa que tenha um apartamento. Muitos brasileiros que compram hoje em dia apartamentos colocam com a Feels Like Home, com a nossa empresa, e nós gerimos o património, fazemos dinheiro sobre o património deles. E com plataformas como o Airbnb, como o House Trip e toda uma máquina montada logística que é o nosso forte aqui em Lisboa. Em Lisboa e no país. Ou seja, você também coloca os seus apartamentos nestas plataformas. Por isso que eles não são seus concorrentes. Exatamente. Eles são parceiros de negócio. Eu para um apartamento que eu tenho estar na primeira página do Google, vai estar na primeira página do Google com o Booking.com. Portanto, se procurar, só para ter uma ideia, o Booking gasta 20 mil milhões de euros 2 mil milhões de euros em publicidade em Google AdWords, o Booking.com. 2 mil milhões são 2 milhões... 2 bilhões de euros. 2 bilhões 2 de bilhões. euros. Durante qual é o período? É um ano. Anualmente... 2 bilhões de euros. Nós estamos falando de quanto? De quase 8 bilhões de reais. É uma soma fantástica. Portanto, não dá para competir. Nós temos de ser parceiros destas plataformas que fazem muito bem o trabalho deles. A hotelaria mundial hoje também está passando por uma transformação, como tudo está passando por uma transformação. Existe um software hoje da hotelaria mundial que chama-se Revenue Management, que funciona muito isso dentro das companhias aéreas. Ou seja, se você quer comprar uma passagem hoje, Porto Alegre, São Paulo, Lisboa, hoje ela tem um preço, daqui meia hora ela pode ter outro preço, possivelmente maior ou não, e esse modelo também funciona com a hotelaria, ou seja, você não tem um preço de diária. As coisas hoje são tão dinâmicas que não existe um preço. Claro que você está no mercado estabilizado, equilibrado, com uma economia forte, como são os países europeus, as diferenças são muito pequenas. Você está no Brasil, na Argentina, a tendência a serem movimentos ou espaços de preços maiores. Entendo, Antônio, esse Revenue Management. Como é que você faz a gestão de precificação no seu site e nos sites desses parceiros de plataformas que cobram comissões muitas vezes elevadas? Como é que você faz esse movimento para estabelecer uma precificação que, para mim, Henrique, cliente, eu vou comprar na feelslikehome.com e vou comprar no Airbnb, por exemplo, para não fazer publicidade dos outros, o preço deve ser o mesmo. Como é que você faz essa gestão de precificação? O que acontece hoje em dia, o Booking.com tinha uma frase que dizia que era o melhor preço garantido. E para isso nós tínhamos de estabilizar os preços em todos os websites. Tentamos fazer isso hoje em dia para um cliente procurar o mesmo preço e não haver discrepâncias. Contudo, os sites têm tantas variações de preço que às vezes é difícil garantir que ele não encontre num site A, B ou C um preço mais baixo. Mas disse muito bem, hoje também nos apartamentos e nos boutiques hotéis, como é óbvio, mas também nos apartamentos existem ferramentas de revenue management que oscilam os preços diariamente e nós temos todo um software que faz isso integrado. Portanto, nós temos um software que liga todos os websites e que quando aumenta um preço aqui, ele aumenta o preço aqui e depois bate tudo certo. Agora, também como na hotelaria, você às vezes vende noites dos seus apartamentos em sites que não conhece. Vou-lhe dar um exemplo só porque não parece que é ser uma coisa meio louca, não é? O Booking.com coloca em 5 mil parceiros diferentes. O Airbnb tem o site dele. O Booking tem 5 mil parceiros onde coloca os apartamentos da Feels Like Home e de outras empresas. Portanto, você às vezes vende noites para um apartamento de um site que pode estar ligeiramente diferente. Mas
na teoria, tentamos sempre fazer um flat price para bater tudo certo e para o cliente fique satisfeito. Roberto, como é que você faz um marketing de uma empresa? E o Brasil é muito bom nisso. Eu acho que a indústria criativa brasileira na área de publicidade é uma das melhores do mundo. O brasileiro, quem sabe pela sua própria instabilidade diária, política, jurídica, econômica, segurança pública, ou seja, o brasileiro ele dança um samba quase todo dia para se ajustar nessa situação e aceitar coisas inaceitáveis. Depois que você fica um tempo na Europa, você aceita coisas inaceitáveis. O Brasil hoje aceita coisas inaceitáveis. Isso é uma coisa definitiva, cada um de nós. Como é que se faz um marketing num mercado pequeno? Portugal são 10 milhões de pessoas, obviamente que o turismo aqui já representa 15% do PIB, ou seja, é um número gigantesco. Num país mais conservador, menos aberto no intuito da criação ou do jeito de ser, que o brasileiro ele faz a publicidade com muita brincadeira, com muita cor, né? Aqui é diferente, é uma coisa um pouco mais padrão. Como é que se faz essa gestão de um marketing com uma cabeça brasileira, ou melhor, com um coração brasileiro e uma cabeça portuguesa? Olha, eu tenho a felicidade de ter pessoas do meu lado, como o Antônio, que tem uma cabeça bem brasileira e que ajuda muito na hora de desenvolver algumas ideias. Obviamente, o nosso público não é um público majoritariamente português. Ele oscila muito através dos anos e é curioso ver como que desde que assumimos a inteligência do negócio, como que os brasileiros, por exemplo, no auge da economia brasileira, era um nível que hoje já não há, apenas como um comparativo. E nós temos clientes que vêm de todos os lugares do mundo. Não dá para também fazer um tipo de... Olha, vou atender apenas os franceses e os espanhóis. Não dá. Então, o que nós assumimos como verdade é que precisamos trabalhar a felicidade do nosso cliente. E por conta disso, nós fazemos um Customer Journey sabendo que o cliente muitas vezes vem, a exemplo do Brasil, com 9 horas de viagem, às vezes pega um voo com escala, ainda para em algum outro sítio, quer dizer, a pessoa acaba por estar cansado, ele quer chegar lá e ter um apartamento bom para uma boa vista, uma boa cama, um cheiro gostoso, quer dizer, um agrado, exatamente. Você fala em Portugal também agrado, Antônio? E nós temos uns agrados, nós damos garrafas de vinho, né? Temos ali são surpresas. São as surpresas, pois é, falei até demais. Mas, quer dizer, o marketing ele ronda em cima desse tipo de experiência para o cliente final, chamamos assim. Temos também o nosso cliente que é o proprietário, e esse sim é português. Por mais que também haja clientes internacionais, a grande maioria, nesse caso, são clientes portugueses. E o que nós tentamos apresentar é infraestrutura, o histórico, a chancela de qualidade que nós temos. Atualmente somos afiliados à Associação de Alojamento Local Português. Quer dizer, nós criamos aqui uma série de argumentos e que balize muito melhor a decisão de um proprietário, além dos argumentos óbvios, quer dizer, uma empresa que tem toda a gestão dentro de casa, que consegue fazer limpeza do apartamento, o check-in, que é a recepção da pessoa, o check-out, que é averiguar se o apartamento encontra-se em condições, que não houve nenhuma deteriorização da propriedade, trazer e levar essas pessoas através da nossa frota de vans que vem do aeroporto até o apartamento e vice-versa. Quer dizer, todos esses argumentos, manutenção, então, qualquer problema que exista no apartamento, nós consertamos a tempo do próximo hóspede chegar. E toda essa logística foi feita também com o objetivo de ter o mínimo de tempo possível entre um check-out e um check-in. Significa que nós temos uma logística que permite um turista sair do apartamento ao meio-dia e outro no mesmo dia
conseguir já entrar com o apartamento limpo, com todas a roupa de cama e roupa de banho trocada. Sim, o sistema de hotelaria, na verdade, é isso. Exatamente. Né? Só que quando você fala num hotel, é um endereço só. No nosso caso, nós temos um processo que foi desenvolvido sem qualquer benchmarking. Tivemos que fazer com base na realidade da cidade, através de parcerias ou não, e hoje em dia já internalizamos tudo. Quer dizer, temos que passar isso para o nosso potencial cliente proprietário, e isso tem trazido muitos resultados. Quer dizer, nós trabalhamos hoje com diferentes maneiras de fazer essa abordagem e recebemos potenciais clientes desde Portugal até Brasil, China, Vietnã, ou seja, do mundo inteiro tem interesse em ter uma propriedade em Lisboa e fazer dessa propriedade algo que seja rentável para eles quando eles não estão cá. Antônio, uma grande discussão que você tem hoje em Portugal, e principalmente em Lisboa, que é o principal polo de Portugal, depois de Porto e vários outros, mas Lisboa é o hub, é o centro, portanto, a grande parte dos negócios funcionam aqui. A lei do inquilinato, as rendas, né, que tem hoje o próprio Partido Socialista com várias questões, taxações. O que os portugueses normalmente colocam e reclamam, casualmente, eu estava tomando um café outro dia, aqui em Lisboa, junto da Igreja da Sé, e uma menina, eu vi ela falando em português do Brasil, eu falei, você é curitibana? Não, eu sou gaúcho, eu sou de Porto Alegre. Ah, como é que você faz? Onde é que você mora? Pois é, os aluguéis agora são muito caros, porque todo mundo quer fazer short rent, alojamento provisório, alugar por dia, portanto, hoje os portugueses não conseguem mais alugar. É uma polêmica real que acontece aqui. O que é real, o que não é real, o que isso impacta o teu negócio, o que impacta a vida dos portugueses ou das pessoas que aqui moram e que não têm capital para comprar um imóvel. Certo. Você disse que esteve na Sé e eu já morei na Sé há 8 anos. A Sé é uma região aqui de Lisboa, um bairro histórico aqui do lado. E quando eu morei na Sé, é engraçado as pessoas falarem isso, porque as pessoas falam sem ter tido a vivência do que era morar aqui no centro. Porque ninguém morava nem morará na Baixa. A Baixa é um sítio onde não há garagens. Baixa é onde nós estamos agora, a Praça do Rossio, e aqui atrás é a Baixa. Martim Muniz e a Baixa. A Baixa é um quadriculado gigante de prédios antigos, muito apetecível para a hotelaria, para alojamento local, mas os portugueses não gostam de morar na Baixa, porque é uma zona ainda, hoje em dia já não é perigosa, mas era perigosa, era uma zona de serviços, comércio, como é o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro. É o mesmo do que dizerem que um carioca quer morar no centro do Rio de Janeiro, na Buenos Aires, não quer, mora noutros lugares. E aqui passa-se o mesmo. Eu acho que sou liberal, mas consciente. Eu sei que o alojamento local tem algumas coisas que têm de ser reguladas, melhor. Vou dar exemplos práticos do dia-a-dia. Eu tenho um apartamento que a Feels Like Home aluga por cima do meu apartamento e também não me apetece ouvir os passos, mas é a vida. Se eu não quisesse ouvir os passos, comprava um prédio em concreto, tudo mais. Mas quando tenho lá pessoas, mas eu posso ter lá em cima também uma pessoa que aluga a longo termo e faz mais barulho. Agora, há questões de lixo que nos dias do check-out são mais problemáticos? Acredito que sim. Há questões do barulho, da segurança e do barulho, porque deixam a porta. Turistas podem deixar a porta aberta. Dos portugueses ou dos moradores de Lisboa ou de outras cidades, quem sabe Porto acontece a mesma coisa, certo. Enfim, Sintra, enfim. É real, ou seja, a renda, a locação ou o aluguer, como vocês falam aqui, realmente está mais caro para o morador e como se trabalha uma solução? Porque um amigo me comentou, não sei se foi você, acho que não, Roberto, ele me dizia, um português, que 90% dos portugueses, quem sabe números para vocês terem um parâmetro só, 90% dos portugueses vivem com um salário médio de 900 euros. Então você pega lá, um casal vive com um salário médio de 1.800, 2.000 euros, ok? 90% dos portugueses. Muitos desses portugueses, ganhando isso, quem sabe não tenham condição de comprar algo, ou vão comprar na periferia que não querem. Ou seja, o arrendamento, o aluguer aqui em Lisboa está caro. Como é que você trabalha essa equação? Business, liberalismo, desenvolvimento
que eu também assino embaixo, com você sou Certo. assim, eu acho que os mercados devem ser assim. Por outro lado, você também tem que ter uma visão social de equilíbrio Sem dúvida. e de colocar pessoas, moradores, Sem dúvida. para que a cidade tenha a sua atividade, o ir e vir, os seus Sem dúvida. cafés, etc. Só para ver, e nós temos números na Associação de Alojamento Local, temos números muito concretos do que é que se passa nas determinadas freguesias e quantos alojamentos é que há. Eu posso dizer que há 2 freguesias e este barulho todo acontece porque há 2 freguesias em Lisboa que realmente têm 30% dos alojamentos dedicados à atividade de alojamento local, que é a Misericórdia e Santa Maria Maior. Portanto, é esta área onde nós estamos. Mas o que as pessoas esquecem é que esta área, há 6 ou 7 anos atrás, tinha 70% dos imóveis devolutos. As pessoas viram uma oportunidade para sair da crise, para fazer negócios próprios, de reabilitarem o património. Portanto, estamos a falar de 2 freguesias. Se vamos falar noutros locais da cidade e locais onde bairros de classe média alta, acontece também que os preços não estão mais inflacionados, mas não deixam de ser para a classe média alta ou para pessoas que têm a pretensão de morar em bairros como Campo de Ourique, Lapa, tudo mais, mas esses bairros sempre foram caros. O que houve foi um incentivo, e há hoje em dia um incentivo para Golden Visas. Portanto, estrangeiros que venham por 500 mil euros, compram um apartamento e têm entrada direta na Europa, e incentivos fiscais para franceses, para holandeses, para toda uma comunidade europeia que se fixa em Portugal. Portanto, não é só o alojamento local. Há muitos estrangeiros a comprar apartamentos, não só nesta zona, mas noutras partes de Lisboa. E você acha que juntando essas questões torna o mercado mais caro? Ou seja, O mercado está mais caro. Está tendo muita procura. Não vamos escamotear. Está mais caro. Não é só o alojamento local, porque em Campo de Ourique tem 3% dos alojamentos é para alojamento local, 97% é aluguer tradicional, e há uma dificuldade grande, mas não é a procura do alojamento local que está a retirar ao bairro alugueres tradicionais. Esses continuam a existir. Agora, é a lei da oferta e da procura. Se temos muitas pessoas à procura de alugueres tradicionais e querem se fixar em bairros nestas zonas mais históricas, Campo de Ourique não é bem uma zona histórica, mas nem a Lapa, mas nestas zonas, nestes bairros que estão no anel do centro. Próximo da área central. Mas há muitos bairros bons, e é isso que eu acho que às vezes pode ser uma falsa questão. Há bairros ótimos para morar que não aqui. Há bairros ótimos nas Avenidas Novas, que é uma área muito grande aqui, Campo Pequeno, Campo Grande, Laranjeiras. Há bairros ótimos para se morar. Arroios. Eu até Arroios, Alameda, tudo mais. Eu vivi 20 anos nas Laranjeiras, ou 25, ou 26, e fui... É um Feliz. bairro ótimo, fui feliz, tem transporte à porta, tudo Tem mais. metrô, tem Agora, tudo. é óbvio que em todas as cidades europeias, se nos queremos fixar em centros históricos, é mais caro. Perfeito. Antônio e Roberto, para que você, telespectador, entenda esse processo. Nós sabemos hoje que o brasileiro, em função da crise, da depreciação do valor do real, que a tendência é que o real baixe um pouco, ou seja, que melhore a sua cotação. Tudo indica que o ano que vem a economia vai estar melhor, então a percepção nesse ponto é importante. Mas o custo do Brasil torna umas coisas absolutamente caras no Brasil, e eu falo muito isso. Dentro de um alinhamento internacional, o Brasil é caro. O que quer dizer caro? Você paga algo que você não recebe. O supermercado aqui em Lisboa, em muitos aspectos, eu diria 80% dos produtos são mais baratos que o Brasil. Então as pessoas estão começando a botar o seu dinheiro fora. E muita gente está investindo e comprando imóveis aqui no Brasil. Então, você, telespectador, tem um dinheiro, quer fazer um investimento. Como funciona esse processo? Você compra, como é que é a taxa de administração, como é que funciona esse processo real de monetização do negócio para que você, telespectador, e também no mapamundioWeb.com, entenda como é que funciona esse processo. Bom, nós temos muitos brasileiros e outras nacionalidades, e o Roberto estava a falar há bocado, e eu posso dizer que hoje em dia 30% ou 35% dos nossos proprietários são estrangeiros. Portanto, brasileiros devemos ter perto de uns 6% ou 7%. Portanto, já temos Você pensa o quê? Francês, italiano? Temos franceses, vietnamitas, chineses, brasileiros e mais alguns, agora não estou a lembrar das nacionalidades. Mas muitos, já é
E a vantagem de ter uma empresa como a nossa que gera património é que você coloca o seu apartamento como fosse é um ativo que você quer rentabilizar. E para ter um ativo, e eu também já morei fora, nada melhor do que ter uma empresa que trate de tudo, inclusivamente da parte fiscal, da parte burocrática para o início desta atividade, e é isso que a Feels Like Home faz. Nós recebemos um apartamento e pensamos, primeiro olhamos para o apartamento se está despido, entre aspas, de mobília ou não, fazemos a consultoria nessa parte, colocamos o apartamento no mercado, mas não antes de fazer toda a parte de legalização do mesmo. Portanto, para nós é fácil, é um processo hoje em dia que é relativamente ágil e colocamos o apartamento legal para esta atividade. Porque, ao contrário do que muitas pessoas em Portugal pensam, Portugal tem uma lei muito avançada em termos de alojamento local. É um negócio que está completamente parametrizado e descrito na lei. Portanto, todas as pessoas, não é um negócio à margem, paralelo, é um negócio de rentabilidade, as pessoas querem rentabilizar o seu ativo e está muito bem descrito na lei. Portanto, nós damos a parte também de consultoria jurídica, se for preciso, com advogados que temos, e a parte da consultoria financeira. Portanto, um brasileiro, digo brasileiro porque os telespectadores são todos brasileiros, que queira colocar aqui o seu imóvel, vem a Portugal, faz 2 ou 3 reuniões com os nossos parceiros de fiscais e legais, e a partir daí recebem, quando colocam a casa para alugar, sempre em cada reserva que cai, um reporte com a reserva, o que é que vai acontecer. Um brasileiro que está nos ouvindo quer fazer um investimento de 200 mil euros. Uma coisa interessante dizer para vocês, você não precisa botar os 200 mil euros cash. Você consegue, com uma certa facilidade aqui na Europa, aqui em Lisboa, eu diria, em Portugal, um financiamento imobiliário. Me ofereceram outro dia um financiamento em 27 anos. Nós temos 2 modelos de negócio. Temos um modelo que usamos em cerca de 80% ou 90% dos casos, que o proprietário faz parte do negócio. O que é que isso quer dizer? Entramos os dois no negócio do alojamento local, onde o apartamento é colocado em todas as plataformas, tem um rendimento mensal e onde a nossa comissão da Feels Like Home, de uma empresa como a nossa, para fazer a gestão toda de A a Z, check-in, check-out, limpeza, lavandaria, gestão da manutenção é de 30%. Portanto, 30% do valor que o imóvel gera por mês é da nossa empresa, 70% é do proprietário. Outra maneira que nós administramos apartamentos para pessoas que não querem entrar no jogo, são mais conservadoras, querem um fixo. Fazemos uma renda fixa e a Feels Like Home, ou uma empresa como a nossa, diz: eu dou X por este apartamento e eu faço um negócio em cima dele, eu sei que vou ter a margem para ganhar. Alugando ou não alugando, você banca aí, você faz uma alocação para ele, é isso? Exatamente, eu faço uma alocação para ele. As rentabilidades hoje em dia, que são consideradas, são rentabilidades esperadas neste tipo de negócio, não andam abaixo dos 5%. 5% bruto, antes de impostos. O que quer dizer que... Os impostos você tem o IVA, o imposto de valor agregado está em 23%, não é? Depende. Você tem o IVA nesta lei do alojamento local, se faturar mais de 10 mil euros, começa a pagar o IVA de 6% de turismo, senão... Agora, sob a Feels Like Home, sob a prestação da Feels Like Home, você tem o IVA porque é um serviço. Nós prestamos um serviço para você, então é uma comissão dos 30% mais o IVA. Aí sim. Na renda você não tem Mas IVA. é 30 mais 23, então. Mais 1,20. Sim. No fundo é como fosse... Sim, 23 em cima dos 30. Exatamente. Tá. E você estava dizendo que a média, Roberto, ajuda também, por favor, que uma rentabilidade razoável hoje é em 5%. 5% é o considerado normal para um negócio imobiliário. E você fala 5% do valor venal, do valor do apartamento. Que dá 5% do valor para o proprietário já sem a nossa comissão, portanto 5% antes de impostos. E depois os impostos, aí não vale a pena estar aqui, é um bocadinho mais complicado, mas são 2 ou 3 equações. São valores muito competitivos, porque dentro do mercado internacional, isso no Brasil se fala muito, se você tem um apartamento com uma alocação a longo período, anos atrás, onde a inflação era galopante, agora de novo não é tão galopante, mas também é forte no Brasil,
você tinha uma média de 1% de rentabilidade sobre o valor venal. O valor de venda do apartamento você ganha 1%. Hoje no Brasil você não consegue, você ganha 0,3%, 0,4%, estourando 0,5%. Certo. Então o apartamento vai lá, R$500 mil, você ganhava antes 5, hoje você ganha 2, 2,5%. Fora imposto de renda. Quando você fala desses 5% é do valor de venda, do valor de quanto de custa. compra. É o valor anual sobre o valor que, os 200 mil euros, imagino que você comprou, e fazemos a proporção e vemos que este imóvel dá 5% de yield ao final do ano, antes de impostos. Então você está me dizendo assim, na prática, até para a gente deixar bem claro didaticamente, você fez um investimento de 200 mil euros, você vai ter na média no final do ano 10 mil euros, 10 mil euros fora impostos, vai chegar na casa dos 9, 8 mil euros de rentabilidade. Exatamente, é exatamente. Ou seja, é um excelente negócio. É um bom negócio para a Europa, é um bom negócio e para imobiliário é o que se considera na gíria imobiliário um standard. Já é negócio a partir de 5%. Tudo tem a ver, como disse bem, do valor de compra. O que aconteceu aqui em Lisboa, devido aos Golden Visas, foi um inflacionar dos preços em alguns produtos. Mais para os Visa Golds chineses, tudo mais, que não se preocupam tanto com a rentabilidade como, se calhar, muitos brasileiros se preocupam de eu compro um imóvel e tenho de o rentabilizar. O que é que acontece? O que é que acontecia com alguns, e aconteceu com chineses, que nós vimos aqui e que felizmente não estamos nesses negócios. Compram, há vendas de prédios T1s a vender metro quadrado 10 mil euros, que aqui, ou 9 mil euros, que aqui é muitíssimo alto, e depois já não bate a conta. E depois eu não vou dizer nesses casos que vai dar 5%, não vou dizer de certeza que aí vai dar os 2,5%. Não, aí já não me casa. O que eu quero dizer é negócios justos, negócios fair, onde o preço do imóvel é competitivo e está dentro do mercado, você consegue hoje em dia no alojamento local os 5%. Agora há exceções à regra. Sim, e só complementar o que o Antônio disse, quer dizer, você hoje tem o brasileiro que vem para Lisboa com a intenção de fazer um investimento desse tipo, quer dizer, nós também temos uma divisão da empresa que avalia, consoante o tipo de o investimento que a pessoa quer fazer, qual o melhor local para ela poder comprar essa propriedade, porque também tem aquilo, o brasileiro, ou qualquer outra pessoa, tem o direito também de morar, quer dizer, de querer um dia vir morar. Então, muitas pessoas que têm aquele dinheiro guardado, falam, olha, eu quero comprar um apartamento, não num lugar que seja apenas um lugar para rentabilizar. Sim, eu quero também um dia poder passar um final de semana, aqui, ela vem para cá e depois você bloqueia, como se fosse um flat, sistema de flat. Exatamente. Então, nós temos a inteligência do mercado para saber quais são os locais, quais são os bairros e quais são as tipologias, ou seja, um quarto, 2 quartos, 3 quartos, localização, a proximidade com certas zonas turísticas que dão ao proprietário os 5% ou até mais. E é claro que tem a outra questão que é a atratividade, quer dizer, uma vez que você compra uma propriedade, não adianta também você colocar apenas um mobiliário horroroso, você precisa ter um investimento pós-compra para poder ter mais atratividade. Nós fazemos esse processo também, olha, há brasileiros que vêm cá, fecham um negócio conosco e o apartamento está pronto. Quer dizer, compramos toda a mobília, fazemos toda a gestão e aí e principalmente essa que é a questão. Nós estamos na entrevista, vocês estão vendendo um sonho, né? Ou seja, a pessoa quer ter uma experiência de felicidade, né? Exatamente. Finalizando nossa entrevista, Antônio e Roberto, quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês com o Mapamundi, mapamundiweb.com. Lisboa está vendo uma onda positiva. A tecnologia, poucos dias atrás o Web Summit, muita gente fala Lisboa e Portugal será outro depois do Web Summit. Eu queria que vocês fizessem uma visualização, né? um desafio. O que será Lisboa? O que será Portugal daqui a 10 anos? Vai seguir nessa onda de crescimento? Como é que vocês estão vendo o futuro de uma cidade que está vibrando? Muito bem, obrigado. Eu acho que eu tenho certeza que Lisboa tem um projeto bem estruturado. Não é uma surpresa para Lisboa esse momento que vive, por muito que se possa parecer, ou aliás não se parece, mas por muito que se possa pensar, esse investimento ele vem de tempos atrás, onde
via-se a oportunidade de revitalização de uma área e também de transformar Lisboa numa capital do empreendedorismo e capital das startups. Esses investimentos que estão a ser feitos para o investidor internacional e o investidor local também, tem que se dizer, porque Portugal também tem uma série de benefícios para quem quer abrir a sua própria empresa, e Lisboa também tem vários incentivos para quem quer abrir a empresa em Lisboa. Então, tudo isso é um trabalho bem pensado e que não vai sair dos trilhos, com certeza. Nós temos contato com pessoas que são líderes nessa área de estratégica para a cidade e temos noção de que é um trabalho que não vai deixar se transformar em algo fora do controle, que acontece. Nós vemos isso em outras cidades que não vale a pena mencionar quais, mas você chega e você fica, é o verdadeiro caos. O caso do Brasil. O Brasil, como é a cada 4 anos, tem um governo, começa tudo de novo. Mas enfim, Antônio. Eu partilho da opinião do Roberto, no sentido que Lisboa está bem preparada. E aprendemos, foi bom também este boom do turismo ser mais tarde do que nas outras capitais europeias, porque aprendemos com os erros. Mesmo no alojamento local, eu não sou defensor de um alojamento local sem regras, nem pensar. Do alojamento local tem de conviver com a cidade, com a indústria hoteleira, com os cidadãos, tudo em harmonia, e é para isso que nós estamos. E é nesse sentido que eu tenho esperança que o Governo de Portugal e a Câmara Municipal de Lisboa, a Prefeitura de Lisboa, estejam conscientes e sem demagogias, que isto é um bem essencial para a cidade, para revitalizar toda esta cidade que está incomparavelmente melhor. E mesmo quando eu morava no Brasil e vinha cá de ano a ano, ficava de boca aberta a dizer, bem, esta cidade está ótima, e hoje sentimos que a cidade está ótima, mas não descontrolada. E acho que Lisboa vai crescer sustentadamente e daqui a 10 anos estamos todos aqui com uma cidade com um turismo razoável, com as características próprias da cidade, e não um turismo selvagem que não acredito que seja o ADN da cidade, nem o ADN do turista que vem aqui, como outras capitais que nós vimos. Acho que Lisboa vai se tornar numa capital de referência mundial. Muito legal. Antônio, obrigado pela tua atenção. Muito obrigado, eu. Agradecer com o Mapamundi Web, Roberto. Muito obrigado. Sucesso a você. Obrigado. A gente com certeza vai conversar mais com vocês. Os nossos instrumentos, nossas plataformas no Brasil e aqui em Portugal estão exatamente para isso, para gerar um conteúdo diferente, com qualidade, para trazer para você, telespectador e internauta, uma informação consistente de quem mora aqui, de quem faz negócio aqui, ou seja, é uma opinião abalizada de quem conhece. Para isso que o Mapamundi TV e o nosso portal mapamundiweb.com está aqui para trazer isso. E, acima de tudo, uma boa onda, uma boa energia, algo que diga, pô, que legal você tá visualizando uma cidade daqui 10 ou 20 anos. Que pena que no Brasil a gente, infelizmente, nesse momento não pode, mas quem sabe em breve a gente vai começar também a falar bem do Brasil, a trazer coisas legais, e que o governo vai saber estabilizar um plano estratégico, não um governo de plantão, mas um plano para 10, 20, 30, 40 anos. O que nós queremos com o Brasil, o que nós queremos com as nossas cidades. Quem sabe a gente aprenda muito com Portugal. Eu acho que é um momento de conexão. Por isso que nós estamos em Portugal, estamos no Brasil, estamos em Portugal, para trazer essa interação desses dois povos que são irmãos e que têm muito a trocar na relação do turismo e dos negócios. Mapamundi TV é para você, volta já, é pá e bola.